Paz, irmãos, outra vez estamos aqui juntos, mesmo estando distante. Espero que cada um esteja bem e vá caminhando na presença do Senhor. Aproveite bem esse tempo para buscar a leitura da palavra e ter uma comunhão com Deus. Releia a Bíblia ou leia pela primeira vez. Gostaria de deixar aqui alguns versículos para nós, que se encontram no livro de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 18, falando da viagem de Paulo de Jerusalém a Roma. Diz assim: açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselhamos bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém. Meus amados, Paulo, apóstolo, tinha terminado seu trabalho de evangelização missionário lá no continente asiático, ou pelo menos na Ásia Menor. E fora preso no final de todo o seu ministério na Ásia, lá em Jerusalém, e depois levado para Cesareia. E lá ele teve aquele julgamento um julgamento mais ou menos faltando com a verdade por lado dos seus adversários, mas ainda assim, alguns ex-presentes, depois de ouvir Paulo, disseram que ele podia ser solto, mas Paulo apela para César, isto é, apela para o imperador, mas ele apela porque ele tinha medo de ser assassinado pelos judeus. Então ele apela para César, ele quer ir a Roma. Até porque esse era um desejo dele antes mesmo de terminar o seu ministério na Ásia. Ele já manifestava o desejo de ir à Espanha, consequentemente passando por Roma. Roma era a capital do mundo naqueles dias, a capital política, e Paulo era um cidadão romano. Porém, segundo alguns, Paulo não conhecia Roma ainda. Ele escrevera a carta aos romanos, mas só mais ou menos 3 anos depois é que ele vai conhecer Roma. E Paulo vai como um preso. E a viagem foi a pior possível. A gente podia chamar essa viagem de a 4ª viagem missionária de Paulo, porque apesar de preso, ele assume o comando do navio, pelo menos em conselho e em palavras e até em atos. Então Paulo vai como um preso comum. E a viagem, todos sabem, a viagem foi drástica, foi uma viagem horrível, foi uma viagem pavorosa. E eles precisaram jogar tudo que havia no navio. Depois o texto diz que a estrutura do navio foi jogada também no mar
E houve até o momento quando eles queriam matar os presos com medo que todos fugissem. Mas aí Paulo, ele torna-se como que responsável por aquela situação, e ele diz que para não matar ninguém. E, na verdade, se havia um comandante naquele navio, Paulo é quem assume de fato o comando, como eu falei há pouco. O que é que Paulo faz? Ele diz que fazia algum tempo que ninguém comia nada. E ele diz que era hora de todos comerem, e ele mesmo começa a se alimentar. Ele usa uma expressão interessante: não vai acontecer nada. Por que ele diz? Porque esta noite um anjo do Senhor me apareceu. Um anjo do Senhor disse que me convém, e é quase que uma obrigação, que eu vá testemunhar perante César. Então Paulo estava seguro, apesar de todo o contratempo, de todo o vendaval. Ele disse que perderam a direção, perderam a bússola, perderam qualquer sentido da viagem para onde eles queriam ir. Mas Paulo diz aquela multidão de presos que um anjo do Senhor tinha aparecido a Paulo. Essa, na verdade, é a função dos anjos, é a missão dos anjos, é o ministério dos anjos. Os anjos são criaturas de Deus, eles foram criados por Deus. A Bíblia fala no capítulo 5 de Apocalipse que há milhares de milhões de anjos. E a função deles é levar uma mensagem, é consolar, é ajudar, é até predizer o amanhã. Isso conforme a direção que Deus dá a cada anjo. Então, meus amados, anjos são criaturas de Deus. Então essa questão de alguém anda dizendo por aí, o anjo Rafael apareceu, o anjo Moroni apareceu e escreveu alguns livros. Meus amados, isso não existe. Isso não existe. O que existe são anjos de Deus, e os anjos de Deus só tem dois que têm nomes. É Gabriel e Miguel. O resto não tem. E nós temos, por outro lado, aquilo que a Bíblia chama de anjos caídos, anjos que se rebelaram contra Deus, comandado por o anjo maior, que hoje é conhecido como Satanás. Eles são os anjos caídos, mas não tem nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Esses anjos caídos que a gente está falando, eles são também conhecidos como demônios. Demônios, espíritos maus que oprimem as pessoas, que matam as pessoas, que adoecem as pessoas. Jesus os chamou de sujos e imundos. Então não existe esse negócio de espírito guia. Espírito guia só se for para a perdição, minha gente. Então não existe anjo guia. Existem anjos maus e anjos bons. Anjos maus que estão do lado de Satanás, e os anjos de Deus são os anjos bons que vêm trazendo as suas mensagens. Aí nós temos, num caso extraordinário, quando o anjo aparece a Maria em Nazaré e diz que ela seria mãe. Maria toma um susto, mas aceita a mensagem, não aceitou de maneira muito fácil, mas ela recebe a mensagem que de fato ia ser mãe. E mais tarde nós temos um anjo anunciando aos pastores o nascimento de Jesus, 9 meses depois. Então, esses são os anjos de Deus. Aí você pode perguntar, mas os anjos ainda aparecem hoje às pessoas? Possivelmente sim. A Bíblia diz que eles ministram em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, e eles podem aparecer. A forma que eles tomam, pode ser uma forma meramente humana, que você não vai distinguir que se é um anjo ou não, mas eles estão a serviço de Deus e a serviço do povo de Deus. Então Paulo garante aqui mais do que a tripulação, aquela gente toda, que nada ia suceder demais se eles comessem, se eles obedecessem a palavra que Paulo estava lhes dando.
porque ele disse: nesta noite o anjo do Senhor me apareceu. Amados irmãos, amados pastores, Paulo não era apenas o homem das revelações, ele era o homem dos sofrimentos, ele era o homem que enfrentava os problemas, os embaraços, as perseguições, os açoites. Paulo era um homem que sabia o que era sofrer. Eram homens que tinham revelação de Deus, que tinham direção de Deus, que sabia liderar numa hora mais negra possível. E ele garante àquele comandante do navio, com toda aquela gente, que nada ia acontecer demais, porque o anjo do Senhor lhe apareceu. Irmãos amados, nesses momentos difíceis, nós não precisamos esperar que um anjo do Senhor apareça a cada um de nós, ou individualmente ou coletivamente, porque o Senhor Deus mesmo está conosco. Ele garantiu seus últimos instantes ainda aqui neste mundo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se a algum momento ele achar que deva mandar um anjo para resolver uma questão, para animar alguém, para consolar, ele o fará, sem dúvida nenhuma. Por isso, amados irmãos, amados pastores, nós temos a garantia da presença do Senhor, e a sua mão protetora vai estar sempre conosco. Por isso, não fiquemos preocupados demais quando é que vai passar essa pandemia e quando é que vai passar. Vai passar sim um dia, pode estar longe ou perto, mas de uma coisa nós sabemos, irmãos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Alegremos-nos no Senhor, mesmo dentro das nossas casas, sem poder sair, tenhamos alegria no Senhor, porque Ele é a razão do nosso viver, é a razão da nossa existência. Que Ele console as nossas vidas, alegre as nossas almas, que Ele seja conosco. Aleluia. Senhor Deus, te louvamos porque Tu és Deus. Tu és o Deus da bonança, o Deus da borrasca, o Deus da alegria, o Deus da tristeza, o Deus quando estamos solitários, o Deus quando estamos na coletividade. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, ajuda cada vida, cada irmão, cada irmã, cada pastor, cada obreiro, cada pai, cada mãe, cada filho. Senhor, cada criança, guardai-os em Teu nome. Abençoe os nossos lares, guarde as nossas famílias, glorifique o Seu nome nas nossas vidas, mesmo nesses instantes, ó Pai. Te louvamos por tudo e te agradecemos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.